Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Eu passei, há 2 semanas atrás, um vídeo que falava de voz ativa e voz passiva analítica. Semana passada, eu passei um vídeo que falava de voz passiva sintética e falava de voz reflexiva. Prometi para vocês que eu ia passar um resumão, ou mais exemplos explicativos, para que vocês pudessem entender. Tá? Então, hoje vai ser um resumão de vozes verbais, e eu vou colocar exemplos assim, um exemplo na voz ativa, e explicarei como eu passo na passiva analítica e como eu passo na passiva sintética. Vamos lá, então? Eu tenho aqui uma oração. O homem organizava seus projetos. O homem, sujeito, agente, faz ação, voz ativa, né? Organizava, verbo no pretérito imperfeito do indicativo e seus projetos objeto direto. Para passar para a voz passiva analítica, o primeiro passo é: eu pego o objeto direto e passo a sujeito da voz passiva analítica. Eu pego o verbo principal, olha o tempo que ele está, pretérito imperfeito do indicativo, e passo o verbo ser para esse tempo. Depois, eu pego o verbo principal e ponho no particípio passado, tá? Sempre concordando com o sujeito. E o último passo, eu pego o sujeito agente, acompanhado de pelo, pela ou por, vai depender do caso, e formam agente da passiva, tá? Então, seus projetos eram organizados pelo homem. Agora, a voz passiva sintética, que parece mais complicada, mas não é, até mais simples. O verbo principal, no tempo em que ele está, e o coloco na frente da frase, tá? Como ele está, a princípio. Depois eu pego o objeto direto da voz ativa e coloco na frente do verbo, só que ele será o sujeito desse verbo. Se ele vai ser o sujeito desse verbo que está na passiva sintética, ele precisa concordar. E acrescento o pronome ser, que é um pronome apassivador. Então, ficaria: organizam-se seus projetos. Tudo bem? Vamos para outro exemplo. Ativa. A mulher encontrou as crianças. A mulher, sujeito agente. Encontrou, verbo transitivo direto. As crianças, objeto direto. Primeiro passo. Pego o objeto direto e passo a sujeito da voz passiva analítica. Segundo passo. Olha em que tempo está o verbo principal, pretérito perfeito, e põe o verbo ser neste tempo. Depois pego o verbo principal e ponho no particípio passado, concordando com o sujeito. Depois pego o sujeito da voz ativa, acompanhado de pela, porque é feminino, pela mulher, que é o agente da passiva. Tá? Nunca esquecer que esse particípio passado concorda com o sujeito, então ele varia como se fosse o adjetivo. As crianças encontradas, se fosse a criança seria encontrada, se fosse o menino seria encontrado, se fossem os meninos encontrados. Tá? Agora a voz passiva sintética. Eu pego o verbo principal, igualzinho ele está no mesmo tempo, e coloco na frente da oração. Eu pego o objeto direto e coloco na frente do verbo. Como esse objeto direto, que vai ser sujeito agora da passiva sintética, está no plural, eu tenho que passar o verbo nesse mesmo tempo para o plural. E acrescentar o se, que é o pronome apassivador. Espero que esses exemplos comentados tenham ajudado um pouco no entendimento. Agora, eu tenho uma tabela aqui no próximo slide, que é bem interessante. Por quê? Primeiro, é a transposição das vozes verbais. Para eu poder passar uma oração da voz ativa para a voz passiva, analítica ou sintética, eu preciso ter um verbo transitivo direto. Ou um verbo transitivo direto e indireto, que eu não tinha dado nenhum exemplo ainda desse. Tá?
Então, eles fazem aqui bem com flechas, fica bem interessante, ó. Objeto direto, eu passo a sujeito. Olha o tempo desse verbo, pretérito imperfeito, e ponho o verbo ser nesse tempo. Pego esse verbo e passo para o particípio passado. Pego o sujeito da gente, acompanhado de pela, porque Lu é feminina, e coloco aqui, tá? Agora, o segundo exemplo que vocês não viram nenhum. A sociedade devolve o que a quem? O que, objeto direto. A quem, objeto indireto. Na hora de passar para a passiva, esqueçam esse objeto indireto. Esqueçam. Ele colocou aqui na frente, mas vocês vão ver que não há necessidade. Primeiro passo. Pego o objeto direto da oração na voz ativa e passo a sujeito. Tá? Segundo passo. Olhem em que tempo está esse verbo. Esse verbo está no presente do indicativo e ponho o verbo ser no presente do indicativo. Pego esse verbo e coloco ele no particípio passado, concordando com o sujeito. E pego o sujeito da voz ativa, acompanhado de pela, porque é feminino, e ele fica sendo o agente da passiva. Uma coisa que ele fez aqui que eu não faria, ele pôs, a confiança é devolvida pela sociedade, ao povo, ele pôs aqui. Eu deixaria como está aqui, ó. A confiança é devolvida pela sociedade ao povo. Então, objeto indireto, vocês não precisam mexer, tá? Eu penso que essas três explicações, essas três imagens que eu passei, explicando mais um pouco a voz passiva, analítica e sintética, tenha sido útil para vocês. Qualquer coisa, nós teremos nosso plantão de dúvidas na sexta-feira, e aí, né, 11 horas com o oitavo B, 11h30 com o oitavo C, podemos tirar as dúvidas, tá? Tchau e até o próximo vídeo.